Nicola, atacante Guilherme dos Santos pode vir para o São Paulo? Não, Francisco. Existia uma possibilidade de o Guilherme ser trocado pelo Luciano. Essa negociação estava sendo tocada pelo Carlos Belmonte. Mas o Júlio Casares entendia que era uma maluquice trocar pau a pau o Guilherme pelo Luciano. O Guilherme tem um problema para jogar em outro clube no futebol no Brasil. Ele já fez 14 jogos no Brasileiro. Então, dá para imaginar que o Guilherme não fica no Santos, né? Ele pediu para não viajar para Salvador por causa de todas as ameaças que ele sofreu na invasão de uma torcida organizada nessa semana no CT. Ficou afastado do jogo e deve ser negociado. Resta só saber se vai existir proposta a tempo. Propostas precisam vir do exterior, eu repito, o Guilherme não pode jogar em time da Série A por já ter estourado o limite de transferências, tá bom? Antes só responder para o Moisés Lima, ele quer saber se o Rodrigo Nestor volta para o São Paulo ou fica no Bahia. A palavra final, ao que tudo indica, vai ser do Bahia, porque o Nestor não deve bater a meta estipulada para compra, a meta é de 25 jogos, e aí vai caber ao Bahia decidir se vale a pena ficar com o Nestor ou não. A impressão que eu tenho é de que o Nestor vai voltar. Até porque não é uma operação barata, tá? Só para completar em relação ao Otávio, ele treina normal, não está treinando em separado, o restante do elenco lá no Al Nassr, ele só não está indo para os jogos. E essa é uma opção do clube que está buscando jogadores de mais nome, tá bom? Boa noite, Nicola Lincoln. No São Paulo, ele, por exemplo, no Galo não conseguiu fazer sucesso. Boa noite, Nicola Lincoln. No São Paulo, ele rescindiu o contrato, está livre. O São Paulo diz que só vai contratar jogadores se for um grande negócio, uma baita oportunidade de mercado. E eu não sei se o Lincoln, que no Red Bull Bragantino foi bastante reserva, seria essa solução. Daqui a pouco o São Paulo tem a volta do Oscar, daqui a pouco o São Paulo tem a volta do Luiz Gustavo. Tenho dúvida, tá? Sinceramente tenho dúvida. Mariane Santos quer saber sobre Evangelos Marinax no São Paulo. Marinax está fechado no São Paulo, fechado. E nessa semana que vai começar, o Conselho de Administração do São Paulo vai votar se aprova ou não um acordo tripartite. São Paulo, Fundo Galápagos e Evangelos Marinax. O Galápagos vai colocar dinheiro no São Paulo, mais ou menos 200 milhões de reais, para busca de jogadores. E o Marinax vai ajudar com respaldo, buscando esses atletas e depois sendo uma opção de compra. O Marinax também vai poder aportar dinheiro nesse fundo, que é comandado pela Galápagos, tá? Isso também vai garantir ao Marinax direito de prioridade e, mais do que isso, percentual na formação de atletas, tá bom? Nicola, o negócio com o Marinax vai participar no time principal? Não, Jefferson, nenhuma participação, pelo menos nesse primeiro momento. Não espere por reforços vindos através do Marinax, nem nada disso, tá? O Francisco Show, boa noite, Nicola. O São Paulo vai atrás de algum meia? Francisco, eu fiz a pergunta para o Júlio Casares na sexta-feira. Júlio, o São Paulo ainda vai trazer jogadores? E a resposta foi, Nicola, o São Paulo está sempre aberto ao mercado, está sempre de olho. Mas só vai trazer se houver uma baita oportunidade de mercado, tá bom? O Alexander Machado, quando o Oscar volta a jogar pelo São Paulo? O Oscar é dúvida para o confronto de quartas de final, que vai acontecer na metade do próximo mês, tá? Não dá para cravar ainda, mas tempo de recuperação ainda é mais complicado. O Luiz Gustavo e o Oscar são dúvidas para os jogos contra a LDU. Por uma eventual semifinal, dá para dizer que os dois teriam condição. Deixa eu contar sobre uma decisão importante que o presidente Júlio Casares tomou. Até em função de pedidos de atletas do São Paulo, o Tricolor decidiu que não mandará, em hipótese alguma, jogos como mandante em estádios com gramado sintético. Nicola, mas por que você está falando isso se o São Paulo tem à sua disposição o Morumbi? Vale a lembrança de que, com alguma frequência, o estádio é alugado para shows e eventos. E nesses casos, o São Paulo é obrigado a atuar em outros estádios. 3 estádios na cidade ou nas proximidades de São Paulo já estão completamente descartados. O Allianz Parque, a Arena Barueri e o Pacaembu, os 3 com gramados sintéticos. Nessa semana, o presidente Júlio Casares chegou a admitir de forma pública que existe um veto no São Paulo em relação a gramados sintéticos. Esse, inclusive, foi um dos motivos que inviabilizaram o acordo com a W Torre para a reforma do Morumbi. Haveria necessidade, até para a realização de uma série de shows em frequência para que a W Torre recuperasse o enorme investimento na reconstrução do estádio, de que o gramado do Morumbi fosse sintético. E isso está completamente fora dos planos do presidente Júlio Casares, dos dirigentes e também dos membros do Conselho Deliberativo. São Paulo, quando não tiver seu estádio à disposição,
vai buscar um estádio com gramado natural. Em São Paulo, por exemplo, a alternativa seria o estádio do Corinthians. A relação entre São Paulo e Corinthians parece não permitir esse tipo de acordo. O Canindé vai ficar fechado a partir de janeiro do ano que vem para um período de reforma. O Canindé, você sabe, vai passar por uma enorme reconstrução e deve demorar 3 anos e meio para ficar pronto. Até por isso, o São Paulo fechou recentemente um acordo de parceria com o Santos, pode jogar na Vila Belmiro ou então até mandar sua partida fora da cidade de São Paulo. Recentemente existia a especulação de que o tricolor talvez não pudesse contar numa eventual semifinal de Copa Libertadores da América com o Morumbis. Isso aconteceria se o jogo fosse contra o River Plate por conta da proximidade com o Imagine Dragons, show que vai se apresentar, uma banda de um show que vai se apresentar no Morumbis. No final das contas, o tricolor está tranquilo, vai conseguir realizar o jogo contra o River Plate, um eventual jogo se o São Paulo for à semifinal e o River também, sem que impeça e atrapalhe a programação do show. Se não houvesse essa possibilidade, São Paulo chegou a discutir até a chance, a hipótese de atuar no Maracanã em outro estado. O que você pensa sobre tudo isso? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero contar também que 2 ex-são paulinos brilharam nos últimos, ao longo do fim de semana. Primeiro, contar sobre o William Gomes, o atacante de lado de campo, vendido no início do ano por 9 milhões de euros, foi o autor do segundo gol do Porto na vitória por 4-0 contra o Casa Pia. William Gomes atuou como titular e marcou um bonito gol. Já Matheus Alves balançou as redes pela segunda vez em pouquíssimo tempo com a camisa do CSKA. O time russo venceu o Akron por 3-1 e o primeiro gol da partida foi justamente do meio atacante, que já tem conseguido ser mais protagonista na Rússia do que era com a camisa do tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.